Olá, nós vamos hoje continuar com a nossa sequência de comentários a Romanos e hoje nós vamos abordar o capítulo 7. Nesse capítulo 7 nós vamos fazer três divisões. A primeira parte, onde Paulo vai falar sobre a questão de como é que nós ficamos agora diante da lei. Na segunda parte ele vai defender a lei, dizendo que ela é santa, justa e boa. E na última parte ele vai dizer a deficiência da lei em controlar os instintos da natureza pecaminosa humana. Então vamos lá? Vamos ler Romanos 7, do 1 ao 2, para a gente estar começando então o nosso vídeo de hoje. Diz assim: Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Nós vimos então que Paulo estava sempre abordando a questão da lei, que ela não é mais agora fator de salvação, né? Mas a lei ela continua ainda pelas discussões que ele tinha e até hoje ainda permanecem essas discussões sobre essa questão de como é que a gente fica diante da lei. E Paulo vai dizer com uma ilustração que ele vai pegar até o versículo 7, se não estiver enganado, né? Ele vai abordar essa questão de que a lei ela não nos prende mais, a gente não está mais submisso a ela, e ele usa a analogia de uma esposa. O versículo 2 fala então dessa questão, né, que nós só estamos obrigados diante da lei enquanto nós estamos vivos. Depois que morre, não tem mais obrigação. É interessante isso porque, pensa bem, o matrimônio é durante toda a vida, não significa para além da vida. Qual que é a ideia aqui, né? Porque às vezes a gente fica meio complicado, né? Ou seja, em Cristo nós morremos para a lei. Exatamente. Como nós citamos no capítulo anterior, do capítulo 6, onde Paulo diz que nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, lá foi decretada a nossa morte. Exatamente. E se a gente morreu lá, acabou para nossas vidas um compromisso que nós tínhamos na antiga natureza. Exatamente, as exigências da lei agora já não servem mais, né? Porque isso ocorre por causa da nossa fé em Cristo. Exatamente. E também nós abordamos no capítulo 5 sobre essa questão de duas naturezas. Uma era da ordem natural, que vinha de Adão, carnal, e para essa natureza carnal é que servia a lei, e agora que nós morremos com Cristo, passamos a pertencer agora a uma natureza espiritual, e para essa agora tem a lei do espírito de vida que nós vamos abordar no capítulo posterior do capítulo 8. Sim, e é interessante, porque partindo também dessa ilustração que ele usa, a ideia é que, então se a gente morreu para a lei, a gente está livre para contrair um novo relacionamento. Exatamente. Ou seja, agora com o próprio Jesus. Por isso que é aquela ideia da nova identidade, né? Assim como uma mulher, quando casa novamente, ou um homem, recebe, digamos assim, um sobrenome diferente, né? Essa é a ideia. Agora, em Cristo, nós podemos nos relacionar de forma diferente, né? E isso é maravilhoso, é libertador. As analogias que Paulo usa, elas nunca são baratas, nunca é desproporcional, ela sempre faz uma conexão com alguma coisa. Então, nessa analogia da esposa com o marido, era o seguinte: na antiga natureza, era como se estivéssemos casados com a lei. Em Cristo Jesus, Paulo vai dizer que nós, a igreja do Senhor, nós agora estamos casados com Cristo. Mas aí era necessário que a gente morresse para a lei. E aí morremos com Cristo, como o capítulo 6 aborda. Quando a gente morre para a lei, aí tem a questão do seguinte: agora a gente pode contrair nessa nova natureza espiritual um novo matrimônio sem adulterar. Porque só é pecado, só é adultério quando você se relaciona com um outro antes Estando casado estando ainda, casado né? e vivos. Outro vivo, né? E agora com Cristo, não. Nós somos agora a noiva de Cristo, assim que Paulo vai abordar a questão da igreja. Nós somos a noiva de Cristo, construímos um novo matrimônio. O sangue de Cristo é uma nova aliança, né? Por isso que se usa a aliança como símbolo, né? Desse pacto e dessa nova união. Né? Sim, e é interessante, Joe Stott vai dizer, e aí a gente já entra até no outro tópico por tabela, né? Ele vai alertar para o fato de que estar emancipado para a escravidão da lei não significa estar livre para fazer o que quiser. Exatamente. Que essa libertação da lei, ela não significa liberdade para pecar, e sim liberdade para servir a Deus, que é o que está lá no versículo 6 do capítulo 7, né?
E essa questão agora que a gente já está abordando sobre a questão da lei, para que a lei servia? Né? A lei ela vai ser defendida por Paulo no versículo 7, de que ela é santa, ela é justa, não sei se é o 7, eu não estou lembrado, mas ele está dizendo que ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela teve uma finalidade para qual era necessária. A gente pode abordar aqui qual é o pensamento reformado a respeito da lei. Lembrando sempre que a lei não é mais agora condicional para a salvação, mas ela vai revelar algumas coisas para nós. É interessante só abrir um parênteses aí, né? Porque quando a gente fala lei, às vezes as pessoas de hoje pensam, de repente, na legislação, enfim, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui, basicamente, quando ele pensa na lei, a gente não pode esquecer do contexto judaico, né? Então, assim, é a lei que Deus deu aos homens, então a gente pode dizer que é o Pentateuco ou a Torá. Essa não é simplesmente também, como alguns pensam e até defendem, simplesmente uma métrica com regras para ser seguida. É interessante lembrar que a lei ela é um princípio, né? Então ela é um princípio de vida. Né? Eu costumo defender que a lei ela é a expressão da graça de Deus, como o homem deveria viver a sua vida em sociedade, enfim. Exatamente. E ela está lá então no Antigo Testamento, então toda a lei de Deus aí seria o expresso por Deus, né, a sua direção, o seu ensinamento, né, de Moisés e os profetas. Então, assim, é interessante a gente ter isso em vista, até para fechar esse parênteses, né, para a gente entender quando Paulo fala de lei, é essa lei que todos conheciam. E a lei, ela demonstra, né, o que é errado, Exatamente. o que é pecado, e ela aponta o erro. Né? Não porque isso seja o objetivo da lei. Né? O objetivo da lei é que o homem ande em retidão. Exatamente. Mas para andar em retidão, o pecado é denunciado, né? É importante isso que ela começou falando sobre a questão de que a lei também expressa a graça de Deus, expressa a bondade de Deus. Por isso que Paulo fala no versículo 12, né, que a lei é santa, os mandamentos justos, santos e bons. Porque de uma certa forma revela não só Deus, mas aquilo que ele espera, e não só o que ele espera, mas o que ele... a lei ela serve para uma prevenção do ser humano. Por exemplo, e aqui vem uma questão muito importante para nós abordarmos, porque se critica muito a teologia reformada, principalmente aqueles que são mais legalistas, né? De que a teologia reformada dá muita liberdade, que não sei o quê, que não precisa mais de obediência para ser salvo, porque é só a fé em Cristo Jesus e tal. Mas a importância que a lei tem é tão grande que a teologia reformada reconhece isso, e eles levantaram 3 usos da lei. Por exemplo, o primeiro uso da lei é o uso da lei civil normativa. Por exemplo, se nós, nas nossas cidades urbanas, cheias de carros, não tivéssemos lei de trânsito, imagina que caos viveria a cidade, imagina o número de acidentes mais, né, a gente já desobedecendo, já causa muito acidente, mas se não tivesse lei. Sim, então, a normatização, né, a gente pensou aqui primeiro na lei do Antigo Testamento, mas todas as outras leis que hoje nós temos, né, o nosso aparato jurídico, é baseado nas leis do Antigo Testamento. Exatamente. Né, e sem lei vira uma bagunça. Exatamente. E aqui vem uma questão sociológica muito interessante, porque tem essa concepção, e eu acho que foi o Jean-Jacques Rousseau que falou sobre isso. Ele diz assim, que quanto mais a corrupção, mais aumenta-se o número de leis. Uma vez que houve a corrupção lá em Adão, o ser humano se tornou desenfreado nos seus pecados, e agora ele é egoísta, ele busca seus interesses pessoais e faz toda sorte de coisas ruins, aí vem a lei para colocar ordem de convivência. O Brasil que o diga, né? Exatamente. Quando a gente obedece às leis, a gente faz com que as coisas tenham ordem. E tendo ordem, aí vem lembra da nossa bandeira, né? Quando tem ordem, tem progresso. Na verdade, isso é uma questão filosófica, né? Mas, então esse é o primeiro benefício da lei. O benefício de ela se tornar uma norma para que as pessoas obedeçam e haja uma boa convivência na sociedade. Por isso que você vai ter leis, inclusive leis estranhas na Bíblia. Por exemplo, eu sempre cito um caso de que quando Deus diz que você vai construir uma casa, e se ela for com laje, você tem que colocar um parapeito, para que ninguém caia lá de cima e você não seja culpado do sangue do outro. Mas é uma lei tão simples, mas que traz uma realidade de uma preocupação com a gente. Tem uma lei aqui no estado de São Paulo, que se você já usou algum elevador, tá lá, né? Não entre no elevador se ele não estiver no andar. Coisa absurda, é uma questão de lógica, mas gente, tem gente que não
não raciocina, né? Logicamente, infelizmente. Então, a lei, ela é um propósito da graça comum de Deus no mundo em geral. Exatamente. Essa questão, quando aparece leis assim meio absurdo, na verdade é porque já aconteceu alguma coisa e a lei ela vem agora para poder tentar frear novos erros cometidos e que prejudicou pessoas, né? Questão da jurisprudência. Exatamente. O segundo propósito que a teologia reformada defende para a lei é o propósito pedagógico ou elético, que é um termo esquisito, né? Que fala sobre a eleição. A lei, como Paulo coloca, ela apontava sempre para Cristo, né? Gálatas trabalha muito essa questão, né? Em Gálatas representa de que a lei era um aio, né? Aquele pedagogo que conduzia cada um de nós até Cristo, porque a lei já vinha trazendo a realidade do Messias prometido e já vinha trazendo, por exemplo, os sacrifícios. Todos os sacrifícios que eram trabalhados na lei, todas elas estão apontando para o sacrifício que será cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Sim, o sacrifício perfeito, né? Exatamente. Então esse era o segundo propósito da lei, de que era apontar para Jesus. A lei ela tem esse objetivo. E o terceiro trabalha de uma forma mais didática, não é, para que a gente, por exemplo, aprenda o que é reto, aprenda o que é justo e tente frear as nossas corrupções. Sim. Né? E é interessante porque diante então da lei desses três usos, a gente pode dizer que existem três formas de lidar com essa lei, né? Que seria o legalista, que é aquele que observa a lei, que segue ela rigorosamente, ao extremo, né, literalmente, e quer que o outro também siga. Então é o que a gente chama de legalista, aquele que quer tudo corretamente conforme a lei diz. E a gente sabe que existe hoje esse farisaísmo cristão, né? Sim. Pessoas que dão uma ênfase muito grande à lei, pessoas, não só ênfase, mas uma questão assim de que para elas a lei ela tem que ser cumprida à risca. E aí, inclusive, vem aí que vem um ponto errado nessa questão. É que quando essa pessoa legalista vê o outro não cumprindo a lei, ela já diz que está desviado ou perdeu a salvação. Né? É complicado. E esse legalismo está muito presente em muitas igrejas evangélicas não vamos falar linhas teológicas aqui, Enfim, né? Mas o que a gente vê é que muitas pessoas sofrem porque a lei não resolve. Exatamente. E uma outra forma também, então, de olhar a lei, né, é sendo libertino. Ou também a gente pode dizer antinomínio. Antinomistas, né? Ou seja, aquele já que detesta a lei, não quer lei pra nada, lei pra quê, né? E vai transformar a liberdade em Cristo em libertinagem, tá tudo liberado. Essa ideia de antinomista, porque é anti, né, de ser contrário, e nomista de leis, de regras, né? Então tem gente que exagera nessa questão de que agora a gente só vive sobre a graça mesmo, é só fé, não precisa mais de lei, pode se ver de qualquer jeito. Na verdade, a lei é causadora de problema. Então essas pessoas antinomistas, elas se aproveitam, como Paulo fala aos Gálatas, né, para viver uma certa libertinagem, sem regra nenhuma, sem norma nenhuma. E a gente precisa das regras, a gente precisa das leis, a gente precisa porque a gente ainda é muito errado, por exemplo. E uma outra forma de entender a lei é como a gente poderia dizer nós como cristãos equilibrados, né? Que é respeitar, amar e obedecer a lei, entendendo que ela é a expressão da graça de Deus, né? Ela que realmente dá essa direção ao próprio Cristo. Exatamente. Então a lei, a gente obedece ela, assim como as leis de um país, de um estado, as leis municipais, a gente obedece as leis bíblicas, principalmente aquela da convivência, dos relacionamentos, para que a gente viva numa sociedade mais justa, numa sociedade ordeira, numa sociedade em que você tenha seus direitos, mas tenha também seus deveres. E eu acho que assim, é reconhecer que a gente não tem capacidade para cumprir a lei. Que realmente a gente busca forças em Deus para agir de forma correta diante das circunstâncias, diante da situação. Até porque a gente tem agora, pela fé, um advogado, que a gente vai pisar na bola, a gente vai errar. Né? Mas assim, diante da lei, além de ter um advogado, esse advogado nos direciona, né? Então ele também nos ajuda a cumprir a lei de uma forma que seja agradável ao próprio Deus e de tal forma também que seja benéfica para aqueles ao nosso redor, pensando nessa forma mais, né, geral. Essa ideia que Deus cria é um negócio perfeito, né? Deus é juiz, ele estabelece uma lei, nós somos incapazes de seguir essa lei
ele envia alguém para pagar a pena no nosso lugar, e esse mesmo alguém depois se torna um advogado para nos defender sempre. Porque a última parte, e agora vamos tratar já da última parte do capítulo 7 de Romanos, a última parte mostra exatamente isso, a fraqueza da lei, não por ela mesma, mas por nós, que querendo fazer o bem, a gente não consegue sempre. Porque assim, a lei, como a gente já falou antes, né, ela revela o pecado. E não só isso, né, o que Paulo vai tratar no versículo 8, que ela desperta. Exatamente. Ele diz assim no versículo 8, o pecado, no entanto, usou essa lei contra os maus desejos, lembrando-me que eles estão errados e despertando dentro de mim toda sorte de desejos proibidos. Somente se não houver leis para serem quebradas, é que não haveria pecado. É como se, por exemplo, você cometesse erros a vida inteira, não sabia que estava cometendo erro, aí de repente veio uma luz e mostra esses erros. Né? Porque quando a gente está sem Cristo, a gente vive nas trevas, é assim que a Bíblia vai sempre tratar. Né? A gente está na obscuridade dos pensamentos. Obscuridade e treva faz com que a gente não veja o que está fazendo. A luz vem, que é a lei, e ela mostra. Aí a gente acorda. Opa! E aí o nosso coração corrupto, o que ele vai fazer? Tudo que é proibido é mais gostoso. Então o que ele vai fazer? Por isso que essa ideia de despertar, né? Então assim, aquilo que é proibido começa a ser prazeroso, chama a minha atenção. Porque é errado, você corre o risco, então assim, a lei, nesse sentido, ela acaba despertando porque a gente sabe que é errado, simplesmente pelo ser errado. Né? Isso mostra quanto o nosso coração é corrupto. Exatamente, e além dessa natureza corrompida do coração, tem o fator também que a gente não consegue mesmo, não é, viver a vida. Paulo ele vai trabalhar agora, ao final do capítulo 7, colocando essa dualidade, essa luta interna de querer fazer o bem, de querer cumprir a lei de Deus, de querer fazer a vontade de Deus, de querer agradar a Deus, mas ele encontra uma força muito maior nele que leva ele ao pecado, a fazer tudo errado. Assim como você coloca planos no início do ano, por exemplo, e nem sempre consegue cumprir esses planos. Se para um plano você já não tem capacidade suficiente de cumprir, imagine essas regras divinas. E a nossa inclinação ao erro é o que faz a gente pecar, né? É o pecado que conduz à morte. Então, por isso que a lei sempre vai exercer um papel de condenar o erro. Exatamente. De condenar o pecado, porque ela mostra, ela evidencia, né? E aí, como a gente abordou, né, sendo Jesus o nosso advogado, diante desse conflito todo que Paulo está expondo agora, entre ele querer fazer o bem e não conseguir, não ter essa força, aí ele termina o capítulo 7 de uma forma magistral, dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Já que o pecado é morte, aí ele encerra dizendo graças a Deus por Jesus Cristo. Vamos ler esse texto de Romanos 7, os últimos 2 versículos, é fantástico. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então ele termina de forma magistral dizendo o seguinte: a gente não consegue, a gente faz o esforço. Eu acho que a luta do cristão é essa luta de Paulo. A gente está trabalhando nesse processo, nossas vidas de santificação. A gente não consegue, a gente erra. Por isso a gente pede perdão do pecado, por isso o advogado intercede por nós. Mas entender que esses pecados que nós estamos cometendo, que a gente não está totalmente livres ainda, eles não nos separam de Deus por causa de Jesus Cristo. Isso é graça. É graça. Por isso que é maravilhosa a graça, como a gente canta, não é? E aí no próximo vídeo a gente vai falar sobre essa nenhuma condenação que há sobre aqueles eleitos de Deus. E qual a solução de Deus para aqueles que tentam viver uma vida de santidade. Deus tem soluções, recursos. Até lá. Curte aí, manda para os seus amigos e não se esqueça, entra lá no site da IPI de São Carlos e faça sua inscrição para o Acamp Conexão, que vai ser de 22 a 24 de novembro aqui em São Carlos. Estamos esperando a sua inscrição lá. Até o próximo vídeo.